E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e o outro à esquerda. Na história de hoje, nós vemos algo que acontece sempre na história da humanidade. Jesus, ele é o divisor de águas na história, porque nesta leitura que nós fizemos agora, são 3 cruzes. Dessas 3 cruzes, Jesus está no meio. À esquerda, existem pessoas que são bastante representadas por este homem, e a cruz da direita também representa uma outra categoria de pessoas. Observando este mesmo cenário, observando o mesmo ambiente, é possível nós trazer à memória 3 cruzes. E o que me faz trazer à memória sobre este texto é que a história é a mesma, o verbo é o mesmo e Jesus está ali. O ambiente, tanto para o homem à esquerda de Jesus quanto para o homem à direita de Jesus, o ambiente é o mesmo. A condenação para os 3 são a mesma, que é a crucificação, a morte por crucificação. Se eu vejo a condenação, eu vejo o ambiente, o testemunho também é o mesmo. Porque tudo que o homem à esquerda de Jesus viu e ouviu, aquele que estava também à direita de Jesus viu e ouviu da mesma forma. Semelhantemente, este mesmo contexto dessa leitura tem sido afetado nos dias de hoje. Nós podemos entrar numa igreja, o ambiente é o mesmo, a mensagem é a mesma, a pregação fala da mesma forma, todos podem se alimentar dos mesmos tipos de culto, mas existem pessoas que, como o ladrão da esquerda, vai recusar aceitar a Jesus. E como o ladrão da direita, existem pessoas que vão aceitar ganhar a maior e melhor oportunidade da vida, que é aceitar a Jesus. O que faz do homem escolher as situações ruins? Ou o que faz do homem renunciar a si mesmo no mesma forma de cruz? Nesta história, eu vejo algo que é muito comum na humanidade. E por vezes, a vergonha está sendo exposta, tanto para o ladrão da esquerda quanto para o ladrão da direita. Por vezes, a condenação já está à frente. Porém, mesmo no meio das dificuldades, o ladrão da esquerda da cruz vira para Jesus e com incredulidade pergunta: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. A incredulidade é o divisor de águas para muitos. E assim existem muitos homens que, por mais que veem, por mais que ouvem, por mais que presenciam e por mais que as informações venham à mente, existem as pessoas que preferem tapar os ouvidos espirituais e deixar a incredulidade tomar conta do coração. Existem muitos que nesta cruz não ganham a salvação, mas percebem a salvação, estão do lado da salvação, ainda têm a oportunidade de ganhar a maior escolha da sua vida e mesmo assim opta em se deleitar nas suas próprias vontades. A segunda coisa que eu observo neste homem é a sua zombaria. E ele zomba do Senhor. O interessante é que Jesus aqui está levando nas suas costas, está levando em si, como diz Isaías 53, o pecado, o peso, todas as nossas culpas do mundo, tanto da era presente, quanto da era vindoura, quanto das eras passadas. Jesus ali está representando o cordeiro que está sido levado mudo ao matadouro. E ali o Senhor Jesus calado, ele não sendo culpado, leva sobre si todas as mazelas dos pecados da humanidade. E aquele homem à sua esquerda tem no seu coração um coração zombador. E ali eu percebo que muitos, ainda vendo a justiça, zombam da justiça.
ainda tendo a oportunidade de se chegar a Cristo e se deleitar a Cristo, preferem as mazelas do gozo humano. Zombam de Cristo. Zombam da graciosa e maravilhosa graça da redenção. Zombam da oportunidade de se salvar. Preferem levar a este caminho que é amplo. Parece ser muito fácil. E a porta, assim como o caminho é amplo, e vão neste caminho, no caminho da zombaria, zombando do próprio Senhor Deus, zombando da própria salvação que está proposto. Nesta era, vemos que nas festas de carnavais, quantos não foram os blocos que zombaram do nosso Senhor Jesus? Quantos não são pessoas que usam da comédia, da zombaria e ficam rindo daquilo que deveriam trazer a eles grande pranto e clamor, entendendo o peso do pecado sobre si. Mas o Senhor Jesus ainda dá a oportunidade em que enquanto há vida, enquanto houver vida, ainda há esperança. Não zombe, meu ouvinte, não zombe da salvação que o Senhor Jesus propôs a nós. Mas antes que você possa abraçá-la e agarrá-la com todas as suas forças e que você possa voltar a Ele reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. E em terceiro lugar, Ele rejeita a oportunidade de reconhecer Jesus. Ora, Ele percebeu que Jesus estava sendo julgado e condenado de uma forma tão desonesta, tão injusta. Ele poderia muito bem, ao invés de rejeitar o reconhecimento de Jesus como inocente, ele prefere, assim como as outras pessoas que estavam zombando do Senhor Jesus, ele prefere entrar no mesmo caminho. E quantos não são as pessoas que, por causa da roda das amizades, vão no mesmo caminho que os outros? O salmista, no Salmo 1 ainda dizia que não andem à roda dos escarnecedores, porque o caminho deles é mau. E por causa disso, muitos tendem a seguir as mesmas situações. O povo está zombando, o sinédrio está zombando, os soldados romanos estão zombando do Senhor Jesus. Ele, percebendo a mesma situação, ele zomba, ele fica incrédulo à situação e o pior, ele rejeita entender que o Senhor Jesus é o Senhor. Por fim, se ele teve a incredulidade, ele zombou da oportunidade, ele rejeitou a salvação na sua última chance, consequentemente, ele perde a oportunidade. Existem pessoas que ainda creem numa perspectiva pensando, não, quando eu estiver velho, quando eu realizar os meus sonhos, quando eu realizar os meus projetos, eu volto para a cruz do centro. E enquanto que talvez esse dia nem chegará. Talvez o dia de você reconciliar com o Senhor seja hoje. Talvez a oportunidade pode ser a última agora. Nós não sabemos o que irá acontecer a um segundo depois de nós. Por isso que na própria palavra vai nos orientar que o que nós podemos fazer é entender quem pode aumentar por próprio um côvado no seu tamanho. Nós não sabemos o que há de acontecer. E quantos não perdem a oportunidade pensando que haverá outras oportunidades? Pois bem, este homem representa muitos e muitas pessoas que estão no mundo por causa da sua incredulidade, por causa do seu gozo da carne e zombaria, por causa de rejeitar a oportunidade, desprezam ao Senhor Jesus. Mas ainda existem pessoas como o ladrão da direita. As características dele são totalmente contrárias daquele ladrão da esquerda. Porque a primeira coisa que eu vejo naquele homem é fé. Porque o cenário é o mesmo. A condenação justa para aqueles dois ladrões são a mesma. Os dois percebem que o fim está próximo para os dois. Mas o ladrão da direita, ele reconhece o Senhor Jesus e diz, Senhor. Esta expressão indicando que ele reconhecia aquele homem no centro, que
que não era um homem comum de Senhor, demonstra para nós que nós precisamos de ter fé. Se o ladrão da esquerda ele é incrédulo, o ladrão da direita demonstra-se obter fé. Se o ladrão da esquerda zomba, o ladrão da direita reconhece Jesus. Se o ladrão da esquerda ele tem a incredulidade, o ladrão da direita ele tem fé. Se o ladrão da esquerda ele tem a zombaria, o ladrão da direita ele tem o reconhecimento dos seus pecados. Ao ponto de ele falar no versículo de número 40 de Lucas 23, dizendo: nem ao menos teme a Deus, porque nós somos culpados dos nossos atos. Nesta hora, este homem ele reconhece os seus atos. Aqui, ele expressa de forma vocal e oral, aceitando os seus erros e confessando de forma coletiva, para que todos pudessem entender que ele ali percebia que ele era sim culpado. Ele percebia que tanto ele quanto o outro ladrão ao lado de Jesus, à esquerda de Jesus, ambos fizeram ações e a colheita dessas ações foram a condenação e a crucificação, e o ato final seria a morte por crucificação por causa dos erros. Aí, quando ele percebe aquele homem zombando do Senhor, ao invés de ele entrar no meio do povo, porque está todo mundo fazendo, ao invés de ele perceber que o ladrão da esquerda de Jesus também está zombando, ele percebe ali que isso seria injusto, porque o injusto estava sendo condenado por todos os injustos. Nem uma palavra de maldição saía da boca daquele homem. E ele fala: você não teme a Deus? Porque tanto você quanto eu somos pecadores. E quantos não são essas pessoas que, por vezes, não acreditando que os seus pecados poderão ser apagados, mas eles têm a convicção de reconhecer que são pecadores? Aqui este homem mostra que ele entende que ele é um pecador. Ele aceita o seu ato pecaminoso. Ele reconhece-se como um pecador. Se o terceiro ato do ladrão da esquerda foi a rejeição de Cristo, o ladrão da direita agora ele faz algo completamente diferente. Ele confessa e arrepende a Jesus. Interessante que ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha para vocês verem, ele confessando, reconhecer que aquele homem no meio era um rei. Interessante que, se nós observarmos na nossa realidade carnal e humana, vemos que se alguém está sendo crucificado e logo depois daquilo ali a pessoa está sendo ensanguentada, perdendo muito sangue, como Jesus estava naquele momento, e ele chega ao ponto de falar: quando entrares no teu reino, ele entendia que a história de Jesus não acabava ali. Para ele e para o outro ladrão, a história já estava acabando. Mas quando ele fala entrares no teu reino, ele entende que existe um depois. E ele confessa, dizendo que este homem do meio é Senhor. E ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele se arrepende, porque ele fala para o outro ladrão: olha, nós fomos culpados. Isso que está acontecendo conosco é justo. E aqui eu entendo o arrependimento, porque o arrependimento ele precisa de 3 causas. O arrependimento precisa de reconhecimento. Este homem reconheceu que ele era um pecador. De uma profunda tristeza, e aqui, neste momento, ele se entristece pelos seus atos. Nem ao menos teme a Deus, estando nós sobre as mesmas condições. Conversão é voltar para Jesus. E este homem tem a oportunidade, porque ao lado dele, ele olha para ele estando à direita de Jesus, então ele olha para a sua esquerda e fala: Jesus, Senhor. Ele reconhece Jesus. E ele confessa com a sua própria boca para que todos pudessem ouvir os seus erros. E ele se arrepende.
Apesar de ele não dizer, Jesus, eu arrependo porque a teoria, a técnica me disse que eu tenho que... Não, os atos dele já diz que ele se arrepende a Jesus. Por causa do arrependimento, aquele homem alcança a misericórdia. Enquanto este homem ele está demonstrando ali se arrepender, quantas não são as pessoas que também no mesmo ambiente precisam se arrepender? O ambiente é o mesmo, a situação é o mesmo. Jesus está presente para ambos os homens, mas alguns reconhecem os seus erros e se arrependem. Por fim, se aquele homem à esquerda do mestre, ele perde a maior oportunidade da sua vida, que preferiu optar pelo caminho largo e porta larga, sua vida toda, e no último instante de vida que ele poderia se garantir em reconhecer Jesus como Senhor, o ladrão da direita não. Ali ele aproveita a oportunidade. E Jesus ainda dá uma promessa. E a promessa de Jesus é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu observo algumas verdades de Jesus. Quando Jesus diz hoje mesmo, não é depois, não é amanhã, não, você vai ter que passar por um período, depois você vai para o céu, não. É naquele instante, acabando aqui, eu te encontro no céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa história sempre se repete, porque todos nós estamos representados aqui nessas três cruzes. Primeiro, que é a cruz do meio. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Todos nós estávamos ali representados pela cruz do meio. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ali o Senhor Jesus levou sobre si atos que não era para com ele. Ele nunca cometeu nenhum erro, mas ele levou sobre ele os nossos erros. O seu, o meu pecado, o seu, a minha iniquidade, ele levou sobre si. O castigo que estava para nós agora estava apresentado sobre Jesus, e ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Mas mesmo ainda, a nossa cruz sendo representada pela cruz no meio, existem pessoas que ainda estão sendo crucificadas pelos seus próprios pecados. O problema é que, quando estamos sem Jesus, o salário do pecado é a morte. Mas se você tem Jesus, o dom gratuito de Jesus é vida, e vida eterna. Então vamos ver o que a cruz do meio tem para mim e para você. Primeiro, salvação. João 3,16 diz que quem nele crê não será condenado. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo. Segunda coisa que eu vejo é que a cruz do meio tem vida. E João 3,16 novamente diz que quem nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E terceira coisa que eu vejo aqui nesta representação desta cruz do meio é que esta cruz do meio é uma cruz de substituição. O castigo que estava proposto para nós, ele levou sobre si. Os erros e os pecados que estavam propostos sobre nós, ele pagou. O que eu e você deveríamos fazer, ele cumpriu. E Jesus aqui, ele me mostra a maior misericórdia de todas. Neste vídeo, fique aqui uma pergunta. Como você tem levado a sua vida? Você tem levado a sua vida como um ladrão à esquerda? Jesus está presente. Jesus, ele testemunha e testifica através dos seus atos que ele é Senhor, mas mesmo assim você tapa os ouvidos, zombam da oportunidade de receber a salvação, ou vocês têm sido como o ladrão da cruz à direita? Vocês têm confessado o Senhor Jesus ou no máximo têm tido um remorso? Vocês estão sendo realmente entendedores do que o Senhor Jesus propôs para conosco? Aí você pode até falar, mas pastor, talvez o senhor não vai saber qual é o peso do meu pecado, não tem jeito para mim, não tem solução. E eu quero falar que não, que o Senhor Jesus, ele apaga todos os nossos pecados, e se o fardo está pesado, ele leva sobre si e dá o fardo leve. E aqui eu ainda lembro de uma frase que certa vez eu li de um teólogo dizendo que um ladrão na cruz foi salvo. Um ladrão, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se acostume. A salvação
é pela graça. Mas ela não é de graça. Ela custou o sangue vicário de Jesus. Aqui são 3 cruzes. Aqui é a humanidade representada. Aqui sou eu e você representado. Cabe a nós fazermos a escolha certa. Eu sou o pastor Leandro Almeida. Este foi mais um vídeo desta série que nós estaremos falando agora sobre a cruz. E neste período eu peço que você não perca a oportunidade de ser canal de bênção. Vamos juntos, agora nos últimos dias, fazer a diferença. Compartilhe esta mensagem entre as suas redes sociais, nos seus grupos de comunicação, entre seus amigos e familiares, lá no grupo da família. Eu peço que você esteja compartilhando. Quem sabe assim você não pode ser alguém que ajude outra pessoa a se reconhecer como, opa, eu estou vivendo como um ladrão errado. Eu ainda tenho chance, eu ainda tenho oportunidade. Eu quero dizer que sim, tem sim, meu querido, minha querida ouvinte. Por isso que eu te peço, se inscreva neste canal se você não for inscrito. Esteja nos ajudando, ative o sino para receber mais notificações quando outros vídeos forem subidos nessa plataforma. E por fim, eu peço o seu like, porque desta forma o YouTube vai entender a relevância desse tipo de conteúdo e ele estará colocando mais e mais vezes à sua disposição conteúdo como este para a sua edificação pessoal. Meus irmãos, por hoje é só. A minha oração é que a paz de Deus, a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Que este homem que não está mais nesta cruz, porque a cruz está vazia, mas ele está hoje passeando por toda a igreja e eu sei que ele está visitando agora o seu coração, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Demonstre a gratidão dele sendo um mensageiro do Senhor. Pastor, eu sou tímido. Não perca a oportunidade de pegar este vídeo e compartilhar. Quem disse que você não pode ser um canal de bênção na parte ministerial do evangelismo através das redes sociais? Pois bem, que Deus esteja abençoando você, a sua família, a toda a sua casa e até o próximo vídeo, querendo Deus.